Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira, meu corpo é morada do Senhor. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira, meu corpo é morada do Senhor. A paz do Senhor para todas as crianças que estão ligadinhas conosco. Coisa boa é estarmos juntos para aprender mais sobre a palavra de Deus. Que alegria estar aqui com você. Eu estava morrendo de saudade. Estou muito feliz porque hoje estou aqui num culto Kids especial. Sim, eu vim aqui porque hoje o culto Kids tem um tema maravilhoso. Você quer saber qual o nosso tema? Sim, o tema do nosso culto Kids é Maio Laranja. E é por isso que eu vim toda de laranja. Olha só, o Maio Laranja é uma data que a gente, todos os anos, relembra de algo muito importante. E eu vim aqui hoje só para dizer para você. Mas, antes da gente iniciar o nosso tema e a gente aprender muitas coisas lindas, primeiramente, nós não podemos iniciar o nosso culto sem fazer uma oração. Então, nesse momento, muita reverência, vamos juntar as mãozinhas, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração para falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Vamos orar? Deus querido, neste momento, nós entramos em Tua presença e estamos com o nosso coração repleto de gratidão a Ti, meu Deus. Obrigado por esta oportunidade de poder estarmos juntos, eu aqui e as crianças do outro lado. Que bênção, Senhor. Obrigado por este momento que nós estamos aqui para aprender mais da Tua palavra e sobre as coisas importantes para a nossa vida. Fica conosco, abre o nosso entendimento, nos ajude em todas as coisas e que a Tua palavra fique viva em nosso coração. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Você está curioso para saber todas as novidades que eu vim trazer para vocês? Sim, eu trouxe algumas novidades para a gente e eu vou começar a mostrar para vocês. Mas antes, eu queria falar para vocês por que o maio é laranja. Por que tem uma cor específica neste mês e por que se falam tanto do maio laranja? Na escola, na televisão, na rua, até nos anúncios, nas redes sociais. E a igreja também tem esse papel, falar sobre essas coisas que são importantes para a nossa vida. E o Maio Laranja é uma data importante porque ela lembra a gente que é muito, 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 e é exclusivo da nossa memória lembrar disso. Todos os anos a gente lembrar que nós temos uma campanha especial contra o abuso e a exploração de crianças e adolescentes. É um tema, crianças, que muitas pessoas não gostam de falar, mas a gente precisa falar para que a gente lembre que é importante se proteger, que é importante prevenir que essas coisas aconteçam. Porque tem muita gente ruim no mundo, tem muita gente maldosa, com pensamentos ruins, que querem fazer mal às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, por isso que a nossa igreja preparou esse momento para te alertar, para alertar a tua mãe, o teu pai e todas as pessoas que te amam sobre a importância de proteger todas as crianças e todos os adolescentes. Por que será que tem essa data? Será que aconteceu alguma coisa? Sim, crianças. E isso que aconteceu não foi nada bom. Olha, lá atrás, muitos anos, aconteceu algo muito ruim. Uma menina chamada Araceli, ela sumiu, ela desapareceu enquanto voltava da escola. E o papai e a mamãe dela ficou muito triste, muito preocupado, procurava a Araceli por aqui, procurava a Araceli por ali e perguntava, alguém viu a minha filha? E ninguém sabia de nada. Quando acharam a menina,
Ela estava morta. Sim, ela estava morta e o seu corpinho estava todo machucado. Tocaram em lugares que não podiam tocar na Araceli. Machucaram o seu corpo e ela morreu. E aí, crianças, as pessoas que fizeram isso com elas eram pessoas muito más, não é verdade? Sim. E a gente sabe que quando as pessoas fazem coisas erradas, elas precisam pagar por este erro. É por isso que existe a justiça, é por isso que existe polícia. Só que as pessoas que fizeram isso com a Araceli, elas não pagaram. Elas ficaram impunes. As pessoas não foram para a prisão. Elas ficaram livres. E isso entristece o nosso coração, porque fala sobre injustiça. E a gente sabe que o nosso Deus, ele é justo. Ele não concorda com a injustiça. E hoje eu vim aqui dizer a você que você também precisa lembrar que o seu Deus é justo. Você também precisa ser uma criança justa. E não pode deixar que essas coisas aconteçam, se repitam. É por isso que essa campanha existe, para que todos os anos a gente lembre que esse assunto é sério, precisa ser falado e que nós precisamos proteger as crianças e também os adolescentes. Eu estou falando muito sobre proteção, e eu queria fazer com que você fixasse mesmo essa palavra na sua cabecinha. Porque proteção é algo que todo mundo precisa. Quando a gente nasce, as pessoas que cuidam da gente, elas nos protegem. Porque a gente não sabe andar, não sabe comer, não é verdade? E elas estão ali para nos cuidar, para nos proteger. Deixa eu dar um exemplo para você. Olha só. Eu trouxe aqui um guarda-chuva. E eu vou abrir, tá? Opa! Esse guarda-chuva representa algumas coisas para a gente. Geralmente, a gente só abre o guarda-chuva quando começa a chover. E aí a gente coloca na cabecinha e se protege. Isso é proteção. O guarda-chuva serve para proteção. Mas, às vezes, a chuva ainda nem começou, não é verdade? E a mamãe, às vezes, diz assim, leva o guarda-chuva, vai chover. Isso quer dizer que a mamãe está se prevenindo. Ainda nem choveu, mas a mamãe já está se prevenindo. Muitas vezes, a gente sai na rua e as senhoras que costumam andar com sombrinha, nem está chovendo, está um sol enorme. E elas estão lá com a sombrinha, com o guarda-chuva. Porque elas são prevenidas. Então, essas duas palavrinhas que eu quero que você guarde. Prevenção e proteção. Nossa, quanta coisa eu já falei, né? E aí, você não pode esquecer dessas coisas, porque todas elas são muito importantes e são especiais para que você guarde no seu coração, na sua mente, para que nunca se apague, para que você possa também ajudar outras pessoas, outras crianças e outros adolescentes, tá bem? Olha só. A gente já falou sobre proteção, a gente já falou sobre prevenção. Será que essas coisas ruins que a tia falou que aconteceu com a Araceli ainda acontecem hoje em dia? O que vocês acham? Pensem aí. Sim, elas ainda acontecem. Tem muitas pessoas ruins, tem muitas pessoas maldosas que tocam nas crianças, que machucam as crianças, que fazem elas se sentirem mal, o coraçãozinho fica machucado. E isso não pode se repetir. Essas coisas não podem mais acontecer. Então, a gente precisa lembrar muito bem que nós temos um Deus. O mundo está aí, mas nós temos um Deus. O Deus que nos criou, ele se preocupa em prevenir que todas essas coisas aconteçam e em nos proteger. Vocês sabiam disso? Deus, ele deixou algo muito maravilhoso para nós. Você sabe o que é? A Bíblia, a sua palavra. E na palavra do Senhor, ele diz muitas verdades lindas. E o Senhor deixou essa palavra para que servisse também de consolo para nós em momentos difíceis. Que muitas vezes, essas coisas que acontecem com muitas vezes nossos amigos, pessoas que a gente conhece,
deixa um coraçãozinho triste, escuro. Como fazer para amenizar essa dor? Como fazer para que essa escuridão ela saia do nosso coração? Como fazer para ajudar um amigo que passou por um momento difícil? Crianças, na palavra de Deus, no livro de Deus, tem muitas receitas maravilhosas. A gente só precisa ler e colocar em prática. Porque quando tudo estiver muito escuro, presta bem atenção, né, tia? Quando tudo estiver muito escuro, a própria palavra, o próprio livro de Deus, nos lembra. Lá em seu livro, Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela ilumina assim os nossos dias mais terríveis. Ela é lâmpada para iluminar o nosso caminho quando ele está tenebroso, quando só tem trevas. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela nos guia num caminho muito claro. E tudo aquilo que estava escuro, tudo aquilo que estava machucando o nosso coração, pode ser iluminado pela santa palavra de Deus. Você tem o poder nas suas mãos de mudar a escuridão que está na sua vida ou na vida de alguém que você conhece. Porque a própria Bíblia, o próprio livro de Deus, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Olha só, eu quero que você agora pegue a sua Bíblia e vamos ler um texto com a tia, tá bom? Eu já falei muitas coisas importantes, mas agora nós vamos para o texto bíblico. Você tem a Bíblia na sua casa? Pede ajuda à tua mãe ou ao teu pai para que tu possas ler comigo este texto, tá bom? Nós vamos ler no primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Você vai abrir no capítulo 3, isso mesmo. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, e nós vamos ler apenas um versículo. Eu vou dar um tempinho para você procurar. Primeiro livro de Reis, capítulo 3 e o último versículo. Você já achou? Diz assim, ó, a palavra do Senhor. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Esse versículo está falando sobre um rei e está falando que todo Israel, ou seja, muita gente, viu que o rei ele era sábio, muito inteligente, para fazer justiça. Ele era um rei justo. Nossa, um versículo tão pequeno, com tanta informação, tia, e agora? Eu vou explicar para você. Israel tinha um rei, e o nome dele era Salomão. Deixa eu pegar a foto do Salomão para você. Só um minuto. Opa! Olha aqui o Salomão. Você está vendo? Esse é o rei Salomão. A Bíblia conta que o rei Salomão ele era riquíssimo. Tinha muito dinheiro, muito ouro, muita prata. E, além de tudo, ele era um rei muito inteligente, muito sábio. Todas as coisas do seu reino eram feitas com muita sabedoria. E Salomão, ele era uma pessoa de confiança. Você sabe o que é pessoas de confiança? Pessoas de confiança são aquelas que elas nos respeitam, elas têm autoridade, a gente não vê elas fazendo coisas erradas, elas querem o nosso bem. As pessoas de confiança nos amam, elas não querem nos machucar. E são pessoas que a gente pode contar os problemas para elas. Salomão era essa pessoa. Todo o reino
conhecia Salomão por suas boas práticas e, além disso, confiava no rei. E aí, crianças, o rei tinha muita coisa para resolver, muitos problemas para resolver. Certo dia, aconteceu que 2 mulheres que moravam lá em Israel, elas estavam grávidas e tiveram seus bebês. Tudo no mesmo tempo. E aí elas moravam na mesma casa. Eram mulheres que não tinham marido, sabe? Elas estavam por ali na cidade e elas moravam juntas. Dormiam até na mesma cama, dividiam o mesmo espaço. Essas mulheres não eram ricas como o rei. Elas eram mulheres simples. E aí aconteceu que elas tiveram os bebês, né? Só que uma das mulheres, ela dormiu por cima do seu bebê. E acabou que o bebezinho morreu sufocado. De madrugada ela não viu. Sabe o que aconteceu? Ela foi lá, pegou o bebê morto, colocou do lado da outra mulher e pegou o bebê vivo para ela. Será que isso é certo, criança? Trocar o próprio bebê? Não, né? Não é certo. Mas ela fez isso. Quando a outra mamãe acordou, que viu que não era o seu filho que estava do lado e que o bebê que estava perto dela estava morto, ela ficou desesperada. E agora? Você trocou o meu bebê. Ela disse, não, esse é o meu bebê. E ficou aquela agonia, aquela briga. Sabe o que elas fizeram? Foram falar com o rei Salomão. Falaram com o rei porque sabiam que ele era uma pessoa de confiança e podia resolver o problema. E aí elas foram lá. Deixa eu parar. Rei, nós tínhamos um problema. Nós tínhamos os nossos bebezinhos, só que ela trocou o meu bebê. Ela pegou o bebê morto dela e colocou no lugar do meu. E agora eu estou desesperada. E elas foram falar com o rei. A mamãezinha chorava tanto. Ela ficou tão triste porque ela perdeu o bebezinho dela para outra mãe. E elas contaram essa conversa para o rei Salomão, que ficou atentamente, só escutando, para saber o que fazer naquele momento tão difícil. E aí, crianças, o rei disse algo muito sério, que eu acho que vocês nem vão acreditar no que ele falou. O rei disse assim, um bebê já está morto, não tem mais o que fazer. Tragam o bebê que está vivo. E as 2 mulheres ficaram ali atentamente prestando atenção. O rei disse, tragam uma espada. Corte o bebê ao meio. Como assim? Cortar um bebê que estava vivo ao meio? E ainda disse assim, dê metade para uma mãe e metade para outra mãe. Nossa, o bebê ia acabar morrendo. Nesse momento, aquela mulher que tinha dormido por cima do seu bebê e trocado o bebezinho, falou assim, muito bem, agora ele não vai ser nem meu e nem seu. Ficou satisfeita. Já a mãe verdadeira, a mãe do bebê, ela ficou muito mal. Ela chorou, ela ficou desesperada e disse, não, meu senhor, rei Salomão, não faça isso. Dê o bebê para ela, pode deixar o bebê com ela. Ele vai viver. E aí, o rei entendeu que aquela era a mãe verdadeira. Que aquela mãe era a mãe do bebezinho. E disse, essa sim é a mãe do bebê. Entregue o bebezinho para esta mulher, porque ela preferiu que o bebê vivesse. E nesse momento, nós conseguimos ver que, além de sábio, o rei Salomão, ele foi muito justo. É verdade. Ele agiu com justiça. E é por isso que o versículo disse que todo Israel, naquele momento, viu quanto o rei Salomão era inteligente e era justo. E a Bíblia disse, nesse versículo que a tia leu, que ele tinha essa sabedoria que vinha de Deus para fazer justiça. Não era qualquer sabedoria, não era qualquer inteligência, era a sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus fez com que Salomão agisse com justiça para proteger uma criança.
aquele bebezinho foi protegido. Aquele bebezinho não sofreu nenhum dano, ele não foi cortado ao meio, ele foi protegido até da outra mulher, porque a gente não sabe o que poderia acontecer, não é verdade? E aí, crianças, isso nos faz lembrar que o nosso Deus se preocupa com a proteção das crianças. Ele se preocupa em cuidar das crianças, em prevenir que aconteçam coisas ruins, em prevenir que aconteça um mal à criança e também em proteger as crianças dessas coisas ruins que podem chegar e podem acontecer. E é por isso que eu trouxe para vocês essa história de proteção justamente nesse culto do Maio Laranja, que fala tanto sobre prevenção e proteção. Você está me entendendo? Que o nosso Deus, aquele que a gente serve, aquele Deus maravilhoso, ele se preocupa com o nosso cuidado, ele se preocupa com você, criança, ele cuida de você e ele quer te proteger. E agora, além da nossa proteção divina, eu quero te ensinar uma proteção terrena que você pode ter para ficar muito inteligente e muito esperta e se proteger das coisas da nossa terra, as coisas ruins que possam acontecer e ensinar aos seus amigos, tá bom? Olha só, aqui eu tenho um semáforo. Vocês já viram um semáforo na rua, não é verdade? Ó, o semáforo tem 3 cores. A vermelha, a amarela e a verde. Essa cor aqui é verde, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, acho que não. Mas essa cor aqui de baixo é verdinha. A do meio é a amarela e a de cima a vermelha. E aí, crianças, lá na rua, o sinal vermelho quer dizer que a gente deve parar. O sinal amarelo quer dizer que a gente precisa ter atenção. E o sinal verde? Siga, muito bem. O semáforo serve para colocar uma ordem ali no trânsito, né? Para evitar os acidentes, para evitar que as motos batam nos carros e até mesmo que os carros batam nos pedestres, na gente que vai passando. Então, o sinal é muito importante. E é importante que você entenda que cada cor tem um significado. O vermelho não pode avançar o sinal, tem que parar naquele momento. O amarelo, ó, atenção, algo vai acontecer. E o verde, sim, está tudo bem, pode passar. Na nossa vida, existe também algumas cores que a gente precisa colocar em prática, a gente precisa aprender. E eu trouxe aqui a minha amiga, uma bonequinha bem linda. E você vai ver que ela está toda colorida, tá? Deixa eu tentar colocar ela aqui. Pronto, você está conseguindo enxergar? Olha como ficou linda! Essa minha amiga, você pode ver que ela não está vestidinha, né? Ela está com roupas íntimas, não é verdade? Você sabe por que essas roupas são chamadas de roupas íntimas? Elas são roupas íntimas porque elas protegem as nossas partes íntimas. São aquelas partes que a gente não pode mostrar para qualquer pessoa. A nossa parte íntima precisa estar sempre protegida pela roupa íntima, certo? Então, as pessoas não podem nem ver, nem tocar, e nem obrigar você a ver e nem tocar na parte íntima de outra pessoa ou de outra criança. Esse é um assunto sério, presta bem atenção. Então, se alguém quiser tocar na sua parte íntima, tem alguns passos que a tia vai te ensinar, tá certo? E aí, a gente tem aqui, ó, o sinal. Na cabecinha, o sinal é verde, porque a gente pode fazer um carinho na cabeça ou receber. Mas, por exemplo, se for na boca, que é uma parte privada, nas mamas das meninas, ou na vulva, ou no pênis do menino, ó, não pode não tocar nessa parte não, porque é parte íntima. E a nossa boca é uma parte privada. Agora, se alguém quiser fazer um carinho na sua bochecha, só se você permitir, tá? As pessoas às vezes ficam querendo beijar muito a nossa bochecha, né? Mas se você não gosta daquele carinho, atenção, o sinal já é amarelo. E se você sabe que não pode,
O sinal é que cor? Vermelho, porque não pode tocar nessa parte. Nas mãos, será que as pessoas podem tocar na sua mão? Se for as pessoas que você conhece, sim. Se for as pessoas de sua confiança, sim. Se não for pessoas de confiança, não pode. A tia vai te ensinar agora 4 passos que você precisa fazer se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas ou chamar você para algum lugar que você sabe que não pode. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer algum convite para você, pessoas que você não conhece, e pode ser algo muito perigoso. Você precisa dizer, primeiramente, não. Você tem que falar não. Faz assim com a mãozinha e fala não. Eu não vou. E fica firme. Fala não e não vai. Esse é o primeiro passo. Você não pode ir com qualquer pessoa. E não pode permitir que as pessoas toquem nas suas partes íntimas. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é gritar. Eu sei que às vezes a gente fica tão nervoso que nem consegue. Mas tenha força, pense em Deus, e se alguém quiser fazer algum convite para você ou tocar nas suas partes íntimas, grite bem forte. Socorro! Não! Grite, diga não e grite. A terceira coisa que você deve fazer, correr. Corra, mas corra muito, corra para muito longe dessa pessoa. Por quê? Os adultos, geralmente, que querem fazer isso, eles têm força. Então, se você correr, você vai conseguir se proteger, tá bom? E depois, você deve contar para alguém de confiança, assim como as 2 mulheres fizeram. Elas contaram a dificuldade delas para o rei Salomão. E você vai contar para aquelas pessoas que você confia. A sua mãe, o seu pai, a sua professora, a sua avó ou a sua tia da igreja. Então, vamos relembrar. Primeiramente, você deve dizer não. E não permita que as pessoas queiram machucar você. Depois, você deve fazer o quê? Gritar. Grita muito alto, grita muito forte. Porque assim a pessoa vai se assustar e não vai fazer nada com você. Depois, você deve fugir dessa pessoa. Correr. Corre para muito longe. Corre. Para assim você se proteger. E depois, você vai contar para alguém de sua confiança. Aquela pessoa que vai poder te ajudar. Crianças, esse assunto é um assunto importante, mas você precisa colocar em prática. Você precisa estar atento a esses perigos que podem chegar a qualquer momento. Ficar atento para ficar pertinho das pessoas que você ama, que cuida de você e que você confia, para que tudo vá bem. Eu sei que esse assunto foi longo, que nós passamos muito tempo aqui aprendendo muitas coisas. Além das coisas de Deus, a gente aprendeu também as coisas daqui da terra, para que a gente possa se prevenir e se proteger. Mas eu tenho certeza que esse assunto é necessário e que vai abençoar a sua vida e que vai ajudar você a abençoar outras crianças e adolescentes. E é por isso que a nossa igreja ela se importa tanto com você, se importa tanto com as crianças e com os adolescentes, que a gente fez esse culto especialmente para você. Mas agora está chegando ao fim. Tia quer se despedir de você, quer agradecer este momento que nós passamos juntinhos aqui no Culto Kids, no culto do Maio Laranja, para aprender mais sobre as coisas de Deus. E, neste momento, para nos despedirmos com muita alegria e com louvor, nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai que nos protege, com o nosso Pai que nos dá estratégias para prevenir qualquer abuso, qualquer exploração. Vamos orar? Vamos orar, vamos falar com Deus e agradecer, porque Ele é um Pai bondoso que nos protege. Amém? Vamos lá. Papai do céu, mais uma vez eu venho aqui, Senhor, e quero te agradecer por todas as coisas que nós ouvimos, por tudo que nós aprendemos. Gratidão a Ti, Senhor Deus, por Tua misericórdia, por Tua graça e por Tua proteção. Obrigado por ser um Deus bondoso que cuida de mim, que cuida das crianças, que cuida dos adolescentes. Protege, Senhor Deus, a cada cordeirinho Teu.
Protege, Senhor, e livra-os do mal. Guarda, Senhor, a cada um. Dá, Senhor Deus, sabedoria a eles e aos seus pais para protegê-los e guiá-los no caminho correto. Fica conosco, nos ajuda, nos dá a tua proteção, que nós possamos nos encontrar aqui no próximo Culto Kids. Essa é a nossa oração de gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Até mais, até logo. Um beijão da tia para você e a paz do Senhor.